Bom dia, vamos retomar aqui o estudo da Lei Estatuto do Desarmamento. Vou pegar aqui. Vamos lá. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A gente começou ontem, passou rápido aqui, mas a gente vai reler, porque a gente deu muito rápido, estava no final do nosso horário ontem. No artigo 16, possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ou ainda que gratuitamente emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Tem que perceber aqui que é um crime, né, que a gente chama de multitipificado, né? Basta você fazer um desses que você já está cometendo o crime do caput, né? Adquirir, portar, qualquer situação, ter em depósito, né? Até mesmo gratuitamente emprestar para alguém, né? Vamos lá. Então, é um crime que pode ser cometido até pelo agente que tem o próprio porte, né? De emprestar, por exemplo, se ele quiser ceder ou emprestar, né? Se ele emprestar para alguém que não tem as qualificações para utilizar a arma de uso restrito, né? Você também está cometendo crime. Não é só você usar, porque aqui está dizendo posse. Aí dá a entender, né? Pode ser uma pegadinha de prova, dá a entender que é com você o negócio, mas se você deu para o outro também, você cometeu o crime, né? É a equiparação praticamente. É equiparação praticamente não, é a própria equiparação, né? No mesmo caput. Normalmente ele faz esse tipo de equiparação nos parágrafos, às vezes, né? Nos crimes. Ele fala, na mesma pena incorre. Aí faz uma equiparação no crime que não... Se você ler a figura típica, né? O fato típico não tem nada a ver com o que está no caput. Nesse caso, ele já deixou aí dentro do caput mesmo. Ou seja, você está passando para outra pessoa, mas você está cometendo o crime da posse. Vamos lá. Nas mesmas penas incorres. Isso aqui é equiparação, né? Que ele coloca, nas mesmas penas incorre. Suprimir ou alterar a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo incendiário sem autorização e desacordo com determinação legal regulamentar. Explosivo ou incendiário, né? Explosivo incendiário, desculpa, eu li explosivo incendiário. É explosivo ou incendiário, né? Que você tem artefato que, né, causa incêndio, né? Tem armas hoje que você pode, né, utilizar, tipo aqueles lança-chamas, né? Ou joga e ela explode já com, como é que fala? Com a possibilidade de já pegar fogo. Você, assim, pelo menos na minha infância, ela chamava como era coquetel molotófico, né? Você enche ali de gasolina, né? Ou álcool, né? Bota num local em que uma coisa que vai se quebrar, meio que explodir também, né? E toca fogo ali, você jogar isso em cima de uma pessoa, de um carro, né? Objeto, ele, puf, pega fogo. Bomba caseira também, torcida organizada, já fui torcida organizada, desorganizada na época e fazia bomba caseira também, pegava mesmo pólvora, colocava bola de gude ou esfera de ferro uma com a outra, quando jogava. Isso daí também o pessoal fazia muito aí na minha adolescência, lá no local que eu crescia, né? Pega
aquela bola de bilhar, né? Bola de bilhar, bola de gude grande. Você consegue montar um artefato explosivo ali que se explodir perto de uma pessoa é capaz de matar, né? Se explodir longe já faz um estrago. Se explodir perto, provavelmente a pessoa vai perder membros ou alguma coisa. Portar, inciso 4 aqui que eu estou lendo. 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido, adulterado. 5º, vender ou entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança ou adolescente. Deixa eu marcar esse aqui, criança e adolescente. Esse aqui, na verdade, não precisa nem ser de uso proibido, né? Gratuitamente a arma de fogo, né? Munição explosiva. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal. Ou adulterar de qualquer forma munição explosiva. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, essa aqui é uso restrito, e uso proibido a pena de reclusão de 4 a 12 anos. Este crime é mais grave que o previsto nos artigos 12 e 14. Isso é perfeitamente compreensível, pois as armas de fogo de uso restrito, em geral, têm poder destrutivo muito maior do que as de uso permitido. A conduta do inciso 1 é praticada não só por aquele que raspa a numeração da arma, mas também por quem dificulta a sua identificação de qualquer outra forma, raspando o emblema do fabricante, por exemplo. O inciso 2 trata do crime cometido, por exemplo, por armeiro, que utiliza seus conhecimentos técnicos para operar modificação na arma, de forma a tornar a arma de uso permitido tão potente quanto a de uso restrito, ou ainda daquele que modifica para enganar o policial, perito ou juiz. O artefato explosivo incendiário mencionado no inciso 3 precisa ser algo de considerável poder destrutivo. Não há problema em transportar rojões para soltar em festas juninas. O STJ já decidiu que o conselheiro, né, de Tribunal de Contas que mantém sob sua guarda munição de arma de uso restrito não comete crime. Devemos lembrar também que, a partir da Lei 13.964, os seguintes crimes passaram a ser considerados hediondos, que é o pacote anticrime, né? O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, é o parágrafo 2º do artigo 16. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, a gente vai ler ainda aí na frente. O crime de tráfico internacional de arma de fogo ou acessório à munição. Por essa razão, por serem hediondos, né? Foi equiparado a hediondo, estes crimes passaram a ser considerados inafiançáveis. Quanto à jurisprudência, quero chamar sua atenção para um julgado de 2017 acerca das granadas de gás lacrimogêneo e de gás de pimenta. O Estatuto de Desarmamento, delito tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso 3 da Lei 10.826 de 2003, porte de artefato explosivo, granadas de gás lacrimogêneo / pimenta, inadequação. Conduta de portar uma granada de gás lacrimogêneo e outra de gás de pimenta não se subsume ao delito previsto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei 10.823 de 2003, que aqui no inciso 3 fala possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Só que aí o julgado, né, então, se cair numa prova perguntando se o meliante, o cidadão, o chefe de torcida, estiver portando uma bomba de gás lacrimogêneo, uma bomba de gás de pimenta, ele pode ser enquadrado no Estatuto do Desarmamento, artigo 16, parágrafo único, inciso 3? Não, né? Que a letalidade não se equipara a esse tipo penal aí, né? Pode ser, vai ser um crime, mas não aqui nesse específico, né? Pode perigo de comum, né? Deve ter algum crime lá no Código Penal, você carregar isso aí. E provavelmente a pessoa está com maldade querendo jogar isso no meio da multidão. No caso, o réu foi denunciado pela prática do crime de posse de artefato explosivo por estar portando granadas de gás lacrimogêneo
e o de gás de pimenta. A controvérsia, portanto, gira em torno da adequação dessa conduta ao tipo penal do artigo 16, parágrafo único, inciso 3. Não há discussão, portanto, sobre a tipicidade do ato praticado por quem porta artefato explosivo. A discussão está relacionada à definição de explosivo e ao fato dessa definição alcançar ou não as granadas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta. O tribunal deu definição técnica para o que seria um explosivo. A definição, por sinal, é bastante interessante. E aqui a definição do tribunal. Pode-se entender que um explosivo é, em sentido amplo, um material extremamente instável que pode se decompor rapidamente, formando produtos estáveis. Esse processo é denominado de explosão e é acompanhado por uma intensa liberação de energia que pode ser feita sob diversas formas e gera uma considerável destruição decorrente da liberação dessa energia. No entanto, não será considerado explosivo o artefato que, embora ativado por explosivo, não projete nem disperse fragmentos de como. Vamos marcar aqui o que ele entende que é prejudicial e pode ser enquadrado no artigo 16. Ele tem que disperse fragmentos perigosos, como o quê? Metal, vidro, que é o caso que quero usar a bolinha de gude, né? Plástico, quebra-disso, não possuindo, portanto, considerável potencial de destruição, ou seja, se não projetar metal, vidro, plástico, quebra-disso, não pode ser enquadrado no artigo 16. Considerando que as granadas de gás lacrimogêneo e gás de pimenta, apesar de seu inegável potencial lesivo, não são capazes de projetar ou dispersar fragmentos perigosos, somos forçados a concluir que o potencial destrutivo é reduzido e, por isso, elas não devem ser consideradas como explosivas. A conduta réu, portanto, é atípica. Por fim, chamo a atenção de vocês para as alterações do pacote anticrime que tivemos aqui no artigo 16. Criou-se um segundo parágrafo com penas mais severas, de 4 a 12 anos, para aqueles que cometem crimes tipificados no artigo 16, e seu parágrafo único, fazendo uso de arma de uso proibido. Mas, professor, o que é uma arma de fogo de uso proibido? O decreto 9.845 estabelece o conceito. Para fins do disposto neste artigo, considera-se arma de uso proibido as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. Então, essas são as armas de uso proibido. Essa aqui que causa um pouco estranheza. Depois eu posso dar uma estudada e a gente explicar melhor. Essa aqui eu li ontem. Eu imaginei uma caneta, por exemplo. Uma caneta. Já viu uma caneta revólver que você aperta para sair o gatilho e o gatilho não, o bico e ele atira? Pessoalmente não, mas já ouvi falar. Aplica-se, eu acho. É a arma de Proibido, fogo porque quando dissimulado. fala é de uso proibido, né? Quando eu entendo de uso proibido, expansivamente, a gente pode pensar isso é proibido, ali é uma caneta, não tem nada, entendeu? Regular, então, não só aquelas coisas meio extravagantes, não aquela HK, essas armas que teoricamente não deveria estar no Brasil. Então, deve ser, eu acho que aplica, sim. Com certeza, assim, a sua explicação foi bem adequada. Eu acho que se aplica. Essas armas que tem sei lá, o pessoal vê muito em filme, por exemplo, uma máquina fotográfica que tem um acionamento ali com um projétil, tá, essas coisas, né? Deve ser. Vamos passar agora ao comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer outra forma utilizar em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial ou industrial. Opa, eu tirei sem querer aqui a ferramenta de comentário. Vou botar aqui.
Então, você vê que os verbos são praticamente o mesmo do lado de cima. A diferença é que é no exercício da atividade comercial. Arma de fogo, acessório à munição sem autorização ou de desacordo com determinação legal ou regulamentar. Né? Deixa eu ver aqui. Adquirir. A única coisa que está diferente aqui, percebeu que aqui não pode ser gratuitamente, até porque é uma atividade comercial, né? Montar, desmontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer outra forma utilizar. E não bota aqui gratuitamente. Lá, mesmo que você faça alguma daquelas condutas gratuitamente, né, entregar para a pessoa, você incorre no crime. Aqui não tem nada sobre gratuito. Reclusão de 6 a 12 anos e multa. Equipara-se a atividade comercial e industrial para o efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviços, fabricação, comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou desacordo com a determinação legal regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta pré-existente. Deixa eu marcar isso aqui. Vamos lá, isso aqui é importante. Vamos lá, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório à munição sem autorização de desacordo com a determinação legal regulamentar. A agente policial, podia ser o agente, né? Botou errado aqui. O agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Tem que ficou meio estranho aqui, mas provavelmente ele está falando do agente policial que está vendendo arma de fogo. Agora eu não entendi por que disfarçada, né? Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ou seja, o cara é colocado enquadrado no artigo 17, mas não entendi se esse agente policial disfarçado. Vamos lá. Este crime é próprio, pois somente pode ser cometido por quem pratica atividade comercial e industrial. Perceba que o parágrafo 1º equipara algumas atividades à atividade comercial e industrial para essas finalidades. O armeiro que exerce atividade regularmente, por exemplo, incorre neste crime. O pacote anticrime trouxe um novo parágrafo ao dispositivo. Então, isso aqui quem trouxe foi o pacote anticrime. O segundo, bem como aumentou a pena do caput de 6 para 12, além de multa. A pena maior era de 4 a 8 anos de multa. O parágrafo segundo veio com o objetivo de facilitar o trabalho policial, sobretudo ao agente policial disfarçado, que, obviamente, omite a condição de agente público para o potencial criminoso. Não se deve confundir policial disfarçado com policial infiltrado, previsto na Lei 12.850, aquela que se trata de uma condição intermediária entre a campana e a infiltração policial. A previsão legal também se presta para evitar alegações de flagrante preparado e de crime possível. Para este crime, assim como para o tráfico artesanal de arma de fogo, haverá aumento de pena da metade se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito. Vamos ver aqui de novo. Vamos ler de novo esse parágrafo. Esse aqui é do pacote anticrime. Vamos lá. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou desacordo com a determinação regulamentar. Entendi. Isso aqui não é um novo, não é vírgula. Ele está dizendo assim, uma pessoa que está vendendo para o agente policial. Agora faz sentido a explicação do professor lá embaixo. Vamos lá. O que ele está falando, o que o pacote anticrime colocou, deixa eu marcar aqui. Isso aqui é tendência a cair, né? É que tivemos aí um período aí que não... Vamos lá. Ó, incorre. Tá falando Deveria ser ao agente policial, é isso que você está falando? Não. Eu estava pensando que ele estava falando agora do agente policial. Não, ele está dizendo assim, ó, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização. É uma pessoa que está vendendo ou entregando arma de fogo sem autorização judicial ou seja, para um agente policial disfarçado. O agente policial está indo lá e está querendo comprar a arma. Entendeu? Está disfarçado, fingindo
que está querendo comprar arma. Entendeu? Então, o que, que ele está descaracterizando aqui? Agora, a explicação dele lá faz sentido. Por que ele colocou esse artigo aí? É porque, por exemplo, lá na lei de drogas, não sei se tu lembra que a gente estudou, né, o crime da lei de drogas, ou a gente ainda não estudou a lei de drogas? A gente vai estudar a lei de drogas ou já estudou? Agora até eu me confundi agora. Já estudamos? Acho que sim. Nem me lembro. Se tu lembra lá da lei de Mas pode drogas? continuar. Tá, na lei de drogas, se um agente policial vai numa boca de fumo e compra, né, finge que é um usuário e compra, a pessoa que vendeu, ele não é caracterizado como traficante. Por quê? Porque aquela pessoa não vai usar. Não sei se você lembra, ele não vai usar. Ah, Eu mas como assim entendi. ele Ele vai? não caracteriza, não. Ele tem que pegar outra pessoa que realmente vai usar, porque Ah, seria um crime impossível uma vez que ele não vai usar aquela droga. porque na verdade, assim, aí vai dizer, mas como assim? Mas não é o tráfico que você foi? Não. Porque todo o tratamento da lei de drogas, ela está baseado justamente no perigo à saúde pública, não à venda em si. Então, como aquela pessoa vai usar, você não está fazendo vamos dizer assim, fazendo com que a Flagrante. segurança jurídica, como é que se fala, a proteção do bem jurídico que você queria fosse afetada, porque você está vendendo para uma pessoa que não vai usar. Então, na verdade, o que você protege ali no crime de drogas, o bem jurídico, é a saúde pública, a incolumidade pública em si. E como o agente que está comprando, claramente, o policial, em tese, não vai usar, então você não está afetando o bem jurídico. Além disso, é considerado um chamado flagrante forjado. E aqui ele está colocando aqui, mostrando que, mesmo policial infiltrado, quando presente elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, não configuram flagrante forjado. Isso aqui, entendeu? Que o policial, na realidade, não está comprando, ele só quer prender você, né? Ele não vai usar a arma mesmo. É isso que ele está colocando aí. A gente viu a lei de drogas? Agora eu fiquei em Acho que a dúvida. gente se equivocou, não foi de drogas, não. Não, a gente viu. Ai, agora eu também tô. É tanto assunto. Eu acho que sim. Tem certeza? Peraí, eu vou olhar aqui. Acho que a gente não viu a lei de drogas, não. Acho que não cai para você? Agora eu fiquei em dúvida. Só fazer rapidinho aqui. Calma aí. Vamos lá, a gente começou com organização criminosa, abuso de autoridade, e... não estou vendo aqui não. Tortura, tortura, lavagem de dinheiro, anticorrupção, probidade administrativa, abuso de autoridade, estatuto de desarmamento agora. Sei não. Depois a gente vê. Vamos lá, este crime, tá? Já lemos aqui. Tráfico internacional de arma de fogo. Artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização de autoridade competente. Então, aqui nesse caso é importar ou exportar, favorecer a entrada em território nacional, ou seja, internacional, né? De 8 a 16 anos. Esse aqui é de quanto aqui? Bem grande esse aqui. De 8 a 12. Acho que esse aqui é o maior de todos. Né? A pena maior de todos, de 8 a 16 anos. Acho que eu vi um outro 16 aqui, ou não?
6-12. Acho que esse é maior. Acho que esse é o maior mesmo. 4-12. É. 4-12, 4-12, ele é 6-16. Era 8-12 o maior. Passamos muito. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório, munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente. Agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta preexistente. Agora faz sentido toda hora que eu leio isso aqui, agente policial. E está falando aí, comete o mesmo crime quem faz essa venda, agente policial disfarçado, não configura o flagrante forjado. Entendeu? A pena prevista para esse crime, mas tem que colocar aqui de novo que isso aqui é pacote anticrime, né? Então tem que ficar atento na hora de fazer a revisão, né? Pacote anticrime é o que vai cair nos próximos anos, hein? Por quê? Porque, né, não teve prova depois que ele foi aprovado. Não teve concurso, né? A pena prevista para esse crime é de 4 a 8 anos. Tá falando errado aqui. E multa, mas era objeto... Ah, tá, ele tá falando como era no passado, mas era objeto de muito questionamento, parecendo branda, pois o tráfico nacional é uma atividade responsável por colocar armamento pesado nas mãos de bandidos perigosos. O pacote anticrime dobrou a pena, de 8 a 16, entendi. Tá só explicando aqui. Deixa eu botar aqui. Houve ainda um acréscimo do parágrafo único, nos moldes do artigo 17, só que incluindo a operação de importação. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório, munição em operação de importação. Opa, então vamos marcar aqui essa pegadinha. Então, só por causa de importação. Porque no caso aí é só para importação, que é 8 a 16? Não. No caso, para capitular o parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório, munição em operação de importação sem autorização julgal a agente policial. Entendeu? O cara vende, importa para vender para o agente policial, disfarçado. Você incorre no crime. Entendi. Eu não entendi por que ele só botou em operação de importação. Por que não pode ser na exportação a mesma coisa para agente policial? Ou no favorecimento da entrada e saída do território nacional? Qual foi o caso? Que aqui, nesse aqui, corre na mesma pena. Vamos ver. Acho que é porque, irmão, dependendo da situação, você vai ser julgado pelo outro estado, né? Entendi. O cara foi pego lá nos Estados Unidos com esse negócio aí. Não, Estados Unidos não que tem legalização de arma. Vamos supor, o Chile. Vamos ver que não tenha. Aí o cara foi preso lá, né, importando, no caso de lá, no caso, quem está aqui está exportando. Uhum. O cara que está importando lá, provavelmente ele vai ficar, mesmo que seja brasileiro, ele vai ficar sujeito às leis chilenas, pela soberania, né, do país. Eu acho que é isso, deve ter a ver com isso. É. Mas pelo menos a entrada aqui, né? Não sei. Mas deixar em vermelho aí para pegadinha. O cara resolve botar a letra da lei e acrescentar outra coisa aqui. Em operação de importação e exportação. Tá errado, só importação. Pegadinha boa de colocar. Fácil, mas boa. Porque, né, tanta coisa que tem que estudar, o cara vai botar aí uma palavra. Houve um acréscimo, já lemos, para este crime, assim como para o comércio ilegal de arma de fogo, haverá um aumento de pena da metade se a arma de fogo, acessório à munição, for de uso proibido ou restrito. Artigo 20. Nos crimes previstos no artigo 14, 15, 16, 17 e 18, a pena aumentada da metade se forem praticados por integrantes de órgãos das empresas referidas no 678 desta lei, o agente for reincidente específico em crime desta natureza. Ou seja, você vai aumentar da metade, né? Se
pessoa for reincidente específico é o seguinte, né? É aquele caso em que você está cometendo de novo um crime do Estatuto de Desarmamento. Ah, mas matou ali, não tem nada a ver, é homicídio. Tem que ser reincidente específico, né? E lembrando daquelas regras de reincidência que a gente estudou, não é um inquérito que você está respondendo, é uma pena transitada e julgada de um crime de Estatuto de Desarmamento. Pode ser pegadinha nisso aí também. Estes crimes são porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, posse ou porte ilegal. Está falando aqui de 14, 15, 16, 17, 18, entendeu? Então, porte ilegal de arma de fogo, que é o 14, tá? Se eu consigo escrever aqui. Aqui é o 14. Fiz besteira aí. Não vou escrever, não. Então, vou só ligar aqui, ligar os pontos. Porte ilegal de arma de fogo. Disparo de arma de fogo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Comércio ilegal de arma de fogo. Esse aqui. E tráfico internacional de arma de fogo. A gente não leu esse. Então, tá uma zona aqui, né? Tá bom. Então, se forem praticados por integrantes das empresas referidas no 6, 7, 8 desta lei, ou agente for reincidente específico em crime dessa natureza. Então, ela vai ser aumentada da metade. Quem são essas empresas? As empresas mencionadas são aquelas que envolvem atividade de segurança privada ou transporte de valores. O pacote anticrime trouxe ainda a reincidência específica, como forma de aumento de pena para os crimes citados. Artigo 21. Os crimes previstos no 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Isso aqui está suspenso, né, pelo STF. Este dispositivo é declarado inconstitucional, quer dizer, inconstitucional não, né? Eu falei suspenso, é inconstitucional pelo STF por meio da DIN trestal. Se você entrar na lei, vai estar escrito. Quando uma lei é julgada inconstitucional, ela não sai, só não aplica ela. Então, não existe essa insuscetível de liberdade provisória para o 16, que é porte ou posse ou porte ilegal de arma de fogo restrito, e o comércio ilegal de arma de fogo. Disposições gerais da lei. Os primeiros dispositivos desta parte dizem respeito a alguma obrigação em termos de fiscalização e de fabricação, comércio de arma, mas quero chamar sua atenção especialmente para as atribuições que são conferidas ao Comando do Exército. Artigo 23. Artigo 23. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos, obsoletos e de valor histórico, serão disciplinados em atos do chefe do Poder Executivo Federal mediante proposta do Comando do Exército. Então, vamos lá de novo. Aqui, a classificação geral, técnica, classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos, obsoletos e de valor histórico sendo disciplinados em ato do Poder Executivo, ou seja, um decreto, mediante proposta do Comando do Exército. Ou seja, quem vai definir tecnicamente o que são armas de fogo, permitido, restrito e proibido, é o Exército. Então, né, quem define quem pode ou não usar determinado tipo de arma é o Exército. Por meio de quem? Presidente da República, um decreto. Mas quem propõe dizendo 9 milímetros pode ser usado por qualquer cidadão, é o Exército que propõe. Parágrafo 1º. Todas as munições comercializadas no país deverão ser acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta lei. Para os órgãos referidos no artigo 6º, artigo 6º é quem que ele falou aqui? 6º. Empresa de segurança privada. Somente serão expedidas autorizações de compra e munição com identificação do lote e do adquirente no culote dos projetos, na forma de regulamento desta lei. Parágrafo 3º. As armas de fogo fabricadas a partir de 1 ano da data da publicação desta lei conterão um dispositivo intrínseco de segurança e de identificação gravado no corpo da arma,
no corpo da arma, definido pelo regulamento desta lei, exclusive, né, para os órgãos previstos no artigo 6. Esse é exclusivo, ele não botou inclusive. O cara usa essas palavras aqui, ou seja, com exceção. Ele botou exclusivo. As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas no inciso 3 e 4 do caput do artigo 6 desta lei e no seu parágrafo 7º poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição, né, para não ficar gastando na compra de munição, para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento. Excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º desta lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito, registro e porte de trânsito, e o trânsito de armas e fogos de colecionadores, atiradores e caçadores. Ele está dizendo o seguinte, tem a questão lá da Polícia Federal ser responsável pelo CISARM, mas no caso de importação, né, exportação, desembaraço alfandegário, quem faz, o que a gente chama autorização lá no sistema, né, alfandegário é o Exército. A gente chama de anuente, né? No comércio exterior tem os chamados anuentes. Isso aqui anui se você pode ou não fazer aquilo. É o Exército. Apesar da Polícia Federal que dá o registro, né, depois. Então, na verdade, sim, vamos lá de novo. Excetuadas as atribuições que refere ao artigo 2º, que é as atribuições da Polícia Federal, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados. Ou seja, e todas aquelas regras lá da Polícia Federal, mas é só por registro. No final das contas, quem toma conta de tudo é o Exército. Tem uma fábrica de arma. Quem é responsável em fiscalizar isso é o Exército. Ah, mas a Polícia Federal? Não, a Polícia Federal é só registro. Mas não é arma de uso controlado. Que é arma de uso controlado, né, que só alguém pode usar, polícia militar, polícia e tal, não sei o que seria o Sigma do Exército. Não, mas não interessa. Para a fabricação, quem fiscaliza é o Exército. É isso que ele está dizendo aqui, entendeu? Aí, depois que a arma sair de lá da fábrica, que quem controlar o registro, aí é o caso do Exército, é o caso da Polícia Federal. Vamos lá. Cabe ao Comando do Exército, aqui ele está fazendo um resumo para eu quero não esquecer, propor ao Presidente da República a edição de ato normativo acerca da classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, os chamados de uso proibidos, de uso restritos e permitidos, obsoletos ou de valor histórico. Então, é o Exército que... Deixa eu botar em vermelho aqui. Não, vou botar de outra cor aqui. No resumo das atividades do Exército no Estatuto de Desarmamento. Autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e comércio de armas de fogo, demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores, com exceção das atribuições conferidas no artigo 2º, que é com as atribuições do SINARM, que é o da Polícia Federal. Estabelecer condições para a utilização de réplicas, né? Ou seja, vai estabelecer quem quer usar réplicas ou simulacros. Réplicas ou simulacros de armas destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado. Né? Tem gente que gosta de colecionar esse tipo de coisa, réplica, né? Autorizar excepcionalmente a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Os comandos militares em geral não estão sujeitos a essa autorização, que é o caso do pessoal da Marinha. O pessoal da Marinha pode comprar 9mm, que é de uso restrito. Mas aí o cara da Marinha compra direto da Marinha, entendeu? Aí não faz sentido. Mas, assim, se for uma pessoa que não é do comando militar, não é da Marinha, e não vai comprar uma 9mm que já está lá dentro da Marinha para ser usada. Aí o Exército tem que autorizar você a usar uma arma de uso restrito, né?
Artigo 26. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas ou simulacros de armas de fogo que com essas se possam se confundir. Ou seja, aquelas bem parecidas com arma, né? Parágrafo único. Excetua-se da proibição as réplicas e simulacros destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizados, nas condições fixadas pelo Comando do Exército. Perceba que a fabricação, venda, comercialização e importação de armas de brinquedo é, em regra, proibida, mas o caput determina expressamente que a proibição alcança apenas os brinquedos que possam ser confundidos com armas de fogo de verdade. Ou seja, quero fazer um brinquedo que a arma seja pequenininha, dá para saber que não é uma arma de fogo. Mas bem que tem alguns brinquedos, não sei não, hein? O cara meio que descumpre minimamente isso daí, né? Bota só um pouquinho menor e ainda mesmo assim ainda aparece. Lógico, se você pegar uma mão de um adulto, né? Fica pequena ali na sua mão, mas uma pessoa no escuro, à noite, nervosa, ela cai na onda, né? O cara conhece, cara, isso não é uma pistola, né? Tá? Assim, o cara na mão dele já fica praticamente toda a mão, mas imagina, no escuro, o cara te aborda. Como é que você vai ir? Não, ok, pode levar. Penso logo naquelas armas de água em formatos estranhos e muito coloridas que as crianças e alguns adultos, por que não, usam para brincar. A proibição não alcança esses brinquedos e nem das pistolas de cola quente. Mas não sei não, hein? Vai na feiras importantes, tem umas réplicas lá, um simulacro lá. Eu já vi ali na feiras importadas, tem umas lá. Lógico que aqui na ponta eles botam como é que fala? Um negócio vermelho, né? Que aí fica claro que não é um armamento. Mas o tamanho, a cor, a textura é muito parecido com uma arma de fogo. Mesmo as réplicas de armas de fogo podem ser manuseadas para adestramento, instrução ou para coleção. Nesse caso, devem ser observadas as regras expedidas pelo Comando do Exército. Artigo 31. Os possuidores e proprietários de armas de fogo adquiridas regularmente poderão a qualquer tempo entregá-las à Polícia Federal mediante recibo e indenização, nos termos do regulamento desta lei. Mas acho que já passou esse período. Tinha um período que você ia lá e entregava seu armamento. Tem uma arma que eu comprei ilegalmente. Não era que, tipo, a polícia não queria nem saber como se tu pegou da quebrada, Uma traficante. anistia, tipo uma anistia. Foi uma assim. anistia naquele período ali, mas eu acho que já acabou esse prazo. Chegar com uma arma dessa lá, agora já é crime. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente mediante recibo, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados. Tirar aqui. Serão indenizados, na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular de arma da referida arma, mas você já passou o prazo. Né? Artigo 31 trata de quem possui arma regularmente registrada, mas ainda deseja entregá-la. Vamos lá, os possuidores, o 31, né? Os possuidores e propriedade de armas de fogo adquiridas regularmente poderão, a qualquer tempo, entregá-las à Polícia Federal mediante recibo e indenização nos termos do regulamento desta lei. O 32 é quem não tem regularmente, né? Os possuidores, proprietários de arma de fogo, poderão entregá-la espontaneamente, mediante recibo, presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma de regulamento. Entendi. O artigo 32, por outro lado, trata de qualquer pessoa que deseja entregar a arma que possui, independentemente de estar registrada. Neste caso, para que a entrega seja efetuada, é necessário que a Polícia Federal expresse um documento chamado Guia de Trânsito. Artigo 34-A. Os dados relacionados à coleta de registros balísticos serão armazenados no Banco Nacional de Perfis Balísticos. O Banco Nacional de Perfis Balísticos tem como objetivo cadastrar armas de fogo e armazenar características de classe individualizadoras de projéteis e de estojos de munição deflagrados por arma de fogo. O Banco Nacional de Perfis Balísticos será constituído pelos registros de elementos de munição deflagrados por armas de fogo relacionados a crimes, para subsidiar ações destinadas a apurações criminais federais, estaduais e distritais.
O Banco Nacional de Perfis Balísticos será gerido pela Unidade Oficial de Perícia Criminal. Os dados constantes do Banco Nacional de Perfis Balísticos terão caráter sigiloso e aquele que permitiu ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional de Perfis Balísticos. A formação, a gestão e acesso ao Banco Nacional de Perfis Balísticos serão regulamentados em atos do Poder Executivo Federal. Trata-se da última novidade trazida pelo pacote anticrime. Então, isso aqui é tudo do pacote anticrime. Tem que ficar bem atento. Deixa eu marcar aqui tudão. Opa, fiz besteira. Vamos tirar. O que eu fiz aqui? Vou fazer aqui de novo. Pacote anticrime. Cada projeto vai começar. Vai ver a lei de drogas, cara. Eu estou procurando. Está aqui. Trata-se da última novidade trazida pelo Código de Crime. Como é comum, a maioria dos bancos de dados de segurança pública são locais, mantidos pelos estados. A integração ainda não é adequada, apesar de já existirem inúmeras iniciativas nesse sentido. Cada projétil de arma de fogo, ao ser expelido pelo cano, é marcado com características únicas que permitem identificar se uma munição partiu de uma arma específica, através da comparação. A ideia aqui é ter um banco de dados completos com o objetivo de facilitar a investigação criminal e elucidação de crimes perpetrados por meio de arma de fogo. Então, isso aqui é novo, um banco de dados, Banco Nacional de Perfis Balísticos, que está na arma, tem uma impressão digital, ela sai de fábrica. Bom, os filmes ajudam a gente a entender algumas coisas, né? Eu vi um filme outro dia que teve um... Né, para verificar isso aí que a gente acabou de ler. O cara pegou o chumbo, né, o projétil, pegou a arma que ele suspeitava que era, deu um tiro e pegou o chumbo também para ver os arranhões, né? Vamos dizer, a digital da bala, da arma, né? Que é isso que a gente leu por último aí. Aqui no Brasil já existe, né? Mas aí você só consegue fazer com comparação assim, atirando novamente, né? Fazendo, né, o disparo novamente com a arma. Pelo que eu devo entender aqui, eles já querem ter lá o disparo já feito, entendeu? Não sei como é que eles vão fazer isso. De repente, quando sair de fábrica, o cara já manda lá a fábrica, o fabricante diz, essa arma, o perfil dela é assim, ó. Quando tiver um projétil que o cara encontrou, ele já vai lá jogar no banco, escaneia, já joga, já compara, entendeu? Por exemplo, você vê muito aqui no Brasil, o pessoal da perícia fazer, mas ele pega a arma, vai lá e faz de novo, né? Faz de novo o disparo, pega aquele disparo, compara com o que ele pegou na cena do crime. Então, o que eles querem fazer aqui, tipo assim, impressão digital é tipo assim, é um banco de dados. É tipo assim, antes da arma sair de lá da loja para o proprietário, tem que fazer o disparo, pega aqueles dados do disparo, né? Tipo a impressão digital daquele disparo, já deixa no banco. Se acontecer algum crime, né? Tipo, deu um disparo na rua, encontrou lá o projétil. Por que esse cara fez disparo na rua? Ele vai comparar a arma, era do fulano de tal. Esse projétil se compara, né, o formato aqui com o que já está aqui no banco. Quem comprou essa arma? Fulano de tal. Roubaram dele, sim, mas porque ele não comunicou à polícia? Cometeu crime, né? É cidadão que é dono real, regulamentar, que foi que a gente leu aqui, de uma arma de fogo, se ele for furtado, sumir, ele tem que comunicar à polícia, senão ele que está cometendo crime, né? É a responsabilidade dele aquele armamento. Então, né, eu tenho armamento regularmente. Alguém me furtou, sumiu, eu tenho que ir para a polícia. Avisar, né? Porque senão, se acontecer alguma coisa, primeiro suspeito, na verdade, sou eu, não é o bandido. O cara vai querer aprontar, né? Roubar. Roubar. Vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Vamos Bom lá, dia, um abraço, obrigado. bom dia. Abraço. Valeu, tchau.